Bom, queria convidar o pastor Isaías. Receba, por favor, o pastor com mais um aplauso. Obrigado, meu amigo. Gente, vamos lá, que a hora não espera ninguém, aquele relógio ali, eu acho que ele é mais acelerado do que eu. Só Jesus na minha vida. A nossa proposta para essa conferência era falar sobre fundamentos da fé e teologia sistemática. O professor Jonas falou sobre fundamentos da fé, pastor Paulo explorou com profundidade um dos fundamentos, que é a verdade, e sobrou para mim falar de teologia sistemática. Então, preparem-se. Mas a minha proposta com a teologia sistemática é trazer para vocês algumas reflexões e também alguns questionamentos. Então, eu vou mais perguntar do que responder. Vocês é que vão responder. Vocês é que vão refletir, vocês é que vão pensar sobre esse tema, que é um tema tão relevante. Então, deixa eu pedir aqui, me dá meu tablet aqui, por favor, para eu não ter que ficar olhando para o telão o tempo todo. Esqueci de subir com ele. O meu primeiro questionamento, a minha primeira reflexão, antes ainda, deixa eu dar um comunicado importante, que é o seguinte: nós temos um grupo da conferência. Quem está no grupo? Todos estão no grupo? Quem não estiver, pode falar com o pastor Felipe para você entrar, porque todos esses slides nós vamos colocar no grupo. E aí você tem acesso a todo esse conhecimento lá pelo grupo, tá? Então, a primeira pergunta, primeiro questionamento, reflexão é: o que significa teologia sistemática e qual a sua relevância para a igreja ao longo da história? Eu expliquei que a teologia sistemática, ela trabalha a partir de temas, e esses temas são, então, apresentados à Bíblia e buscam na Bíblia as respostas através de perguntas que também são feitas. Então, a teologia sistemática é uma teologia indutiva, que ela, a partir de temas que se tornam doutrinas e dogmas, busca trazer ensinamentos gerais da Bíblia para nós. E a sua importância através da história é que nós precisamos entender que a teologia ela é construída. O cristianismo é uma religião histórica. O nosso Cristo é um Cristo histórico. Ele tem data. Ele veio ao mundo, e quando ele chegou no mundo, o tempo parou. A gente conta o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque há historicidade no cristianismo. E depois, com o desenvolvimento da igreja, o que acontece? Há diversos concílios que vão determinando as doutrinas bíblicas. Quando você olha para a Bíblia, você não encontra a palavra trindade, por exemplo, mas a trindade aparece na Bíblia. Então, a evolução histórica, o desenvolvimento histórico, através da teologia sistemática, marcou uma doutrina, um dogma da nossa fé chamado trindade. Tá? Houve oposição? Sim. Houve pessoas que não concordavam com isso. Então, a importância da sistemática dentro da história, eu estou respondendo a primeira pergunta, é exatamente firmar os fundamentos da fé, as doutrinas, os dogmas, que hoje nós cremos e defendemos. Também é importante dizer que no decorrer da história houve desvios, houve heresias, houve falácias, houve mentiras, que também em determinados momentos da história foram quebradas a partir do estudo da teologia sistemática, que é a implicação da visão sobre as Escrituras. Eu estou falando de um momento específico da história da humanidade, que acertou o rumo da igreja, que se chama o quê? Cri. E aí, gente? Outubro, 31 de outubro, não é dia das bruxas, pelo amor de Deus. Dia da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Correção de desvio do que estava acontecendo na igreja. Então, estou mostrando para vocês a importância da sistemática dentro da história. Por que é importante, no contexto atual, a igreja cultivar uma teologia sistemática sólida em meio à cultura contemporânea? Você já parou para observar que nós vivemos um tempo
de muitas vertentes, de muitas filosofias vãs, de muitas crenças que não encontram embasamento na palavra, mas que se dizem cristãs. Quando olhamos para o cristianismo hoje é a maior religião do mundo. Mas eu fico preocupado, porque cristianismo ganha esse título, mas que cristianismo é esse? Tem cristianismo que não tem nada de bíblico. Cristianismo que fundamenta a sua fé em livros que foram escritos por pessoas muito tempo depois. A segunda maior religião do mundo é o islamismo. E quando eu comparo, quem é meu aluno de história das religiões sabe disso, quando eu comparo o islamismo com o cristianismo, eu me deparo com um islamismo muito mais unificado e que vive em muito mais unidade do que o cristianismo. Talvez, se formos fazer uma análise bem criteriosa, o islamismo já passe o cristianismo como a maior religião do mundo. Porque nós temos diversas religiões que se dizem cristãs, mas que não têm nada de bíblicas. E quem é que vai nos apontar isso? Quem é que vai manter a unidade da fé? Quem é que tem a proposta de corrigir esses rumos? A teologia sistemática. É na teologia sistemática que nascem as heresias. E é na teologia sistemática que as heresias são expostas e corrigidas. Então a teologia sistemática é importante demais no nosso tempo. Quais são as doutrinas da teologia sistemática? Estão aí. Teontologia, bibliologia, antropologia, eclesiologia, soteriologia, angelologia, amartiologia, cristologia, pneumatologia e escatologia. É muita logia, né, irmão? É muita logia. Por que tem essas divisões aí, professor? Porque cada uma vai analisar uma determinada área. Não se esqueçam que a sistemática ela é temática, ela é pontual. Então ela observa a teontologia, estuda o quê? Teontologia é o estudo de Deus. Tudo que se refere a Deus na Bíblia faz parte do estudo da teontologia. Eu botei algumas questões aí, só para a gente refletir sobre a importância do estudo da teontologia. O que significa dizer que Deus é o fundamento último da existência? Como a teontologia aborda o conceito da onipotência divina? Se Deus é transcendente, a transcendência é um dos fundamentos, é um dos atributos de Deus. Quando se estuda a teontologia, nós aprendemos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Quem é aluno do seminário aí, já está na sistemática, ou quem é aluno da graduação, já chegou lá no pastor Trota, sabe disso. Quais são os atributos comunicáveis? São aqueles que Deus comunica a cada um de nós. E é isso que nos faz ser a imagem e semelhança do Criador, porque nós temos a essência de Deus em nós, porque Ele assim permitiu que nós tivéssemos. E o que são os atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles que Ele não compartilha com ninguém, são apenas dele. A transcendência é um desses atributos. A imanência é um outro atributo incomunicável de Deus. E se Deus é transcendente, como podemos conhecer ou entender a sua essência? Por que a existência de Deus é tão fundamental para a compreensão do sentido da vida e da moralidade? Essas são questões que a teontologia nos apresenta. Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Se Deus é onisciente, será que realmente temos livre-arbítrio? Aí a cabeça começa a dar nó, né, irmão? A gente começa a pensar, a maquininha começa a funcionar, porque ser cristão também é pensar. E a sistemática é a teologia que trata do pensamento, da reflexão. Porque quando eu olho para a teologia bíblica, eu queria muito que você saísse daqui com esse conhecimento bem fundamentado. A teologia bíblica, ela é escriturística. A teologia bíblica é o que está na Bíblia.
Eu não recomendo ninguém estudar sistemática sem estudar bíblica antes. Todo bom currículo teológico começa com teologia bíblica. Porque primeiro você tem que saber o que a Bíblia diz, para depois você pensar sobre o que a Bíblia diz. Então, primeiro você tem que conhecer a palavra. Quem é que ensina a palavra? A teologia bíblica. Depois você pensa a palavra. Quem é que pensa a palavra? A teologia sistemática. Quando você vai para a teologia histórica ela é extra-bíblica, porque ela extrapola o tempo bíblico. A gente sabe que o tempo bíblico termina num determinado momento e a história continua. Então, quando você estuda teologia histórica, como eu falei aqui da pós-graduação em História da Igreja, você vai estudar o cristianismo no decorrer das eras, dos séculos, e vai vendo o que aconteceu em cada etapa. Estuda também a parte bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo, mas a maior concentração da teologia histórica está no período depois que a Bíblia termina historicamente falando. Então, teologia bíblica fundamentada nas Escrituras, teologia histórica fundamentada nos fatos que se desenrolaram no decorrer dos séculos, e a teologia sistemática se fundamenta na reflexão a partir do texto bíblico. Então, a sistemática é uma teologia importante, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Olha a bibliologia. O que torna a Bíblia diferente de outros livros históricos e religiosos? Como podemos ter certeza de que os manuscritos bíblicos foram preservados com precisão ao longo do tempo? Se a Bíblia foi escrita por seres humanos, como ela pode ser considerada a palavra de Deus? Por que a Bíblia continua a ser relevante em uma sociedade moderna e científica? Será que a Bíblia não contém contradições que enfraquecem a sua autoridade como palavra de Deus? São questões que a bibliologia nos levanta. De novo, eu preciso tirar vocês da caixinha. É para a gente pensar. Eu não estou questionando a autoridade da Bíblia, entendam bem. A bibliologia nos leva a refletir para alicerçar a nossa fé, porque são questões que nos serão apresentadas lá fora. Se alguém chegar para você e perguntar isso aqui, será que a Bíblia não contém contradições que enfraquecem a sua autoridade como palavra de Deus? Como é que você responde essa pergunta? Você só consegue responder essa pergunta com argumentos sólidos, coerentes, verídicos, a partir do momento que você estuda a bibliologia. Está com vontade de estudar? Esse é o meu objetivo. Antropologia bíblica. O que significa ser imagem e semelhança de Deus em termos de nossa natureza e propósito? Já expliquei metade, né? Já dei a resposta da natureza, falta do propósito. De que maneira a antropologia bíblica explica a condição atual da humanidade, incluindo sofrimento e alienação? Como a Bíblia lida com a questão da liberdade humana diante da soberania divina? Essa é uma guerra que existe até no meio do evangelicalismo. O que é o evangelicalismo? São os estudos que envolvem a igreja evangélica. Nós somos uma igreja evangélica pentecostal. Tem crente pentecostal aqui? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, dá um aplauso, que é para acordar o irmão do lado. É isso aí, irmão. Crente pentecostal é assim, ó. Já estou marchando no poder aqui, ó. É desse negócio. Entendeu? Mas tem crente que não é pentecostal. E aí? Tem crente que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem crente que acredita que aqueles que serão salvos já nasceram predeterminados à salvação. E outros que não nasceram predeterminados à salvação estão predeterminados à condenação. Ou seja, não adianta o que você faça, pode ser o melhor do mundo, vai para o inferno. São reflexões que a antropologia bíblica nos leva. Como a Bíblia lida com a questão da liberdade humana diante da soberania divina. Se você se depara com um crente desse aí, como é que você conversa com ele? Se você não tiver alicerçado, fundamentado, vai sair balançado. Por isso que é importante a gente estudar.
Como a antropologia bíblica explica a dignidade humana e a igualdade entre todas as pessoas? Qual é a importância do corpo na antropologia bíblica e como isso difere de outras visões? Teologia do corpo. Outro dia tivemos uma aula do pastor Subirá tocando nesse assunto. É algo que a gente precisa aprender para viver, para colocar em prática. É bíblico? É. Quem é que estuda isso? Antropologia. O estudo do homem a partir da Bíblia. Eclesiologia, doutrina da igreja, talvez uma das mais importantes doutrinas da teologia sistemática, porque precisamos compreender quem somos. Somos igreja. Mas o que é igreja? O que significa ser igreja à luz das Escrituras e da tradição cristã? Tem gente que tem um conceito de igreja errado, irmão. Não vou entrar no critério, não estou dando aula de eclesiologia. Estou fazendo reflexões e questionamentos a partir da teologia sistemática e das suas doutrinas. Mas é um tema que numa aula de eclesiologia vai ser aprofundado. Como a igreja primitiva lidou com a diversidade de crenças e práticas e o que podemos aprender disso no contexto de uma igreja global e diversificada hoje. Olha que interessante, dá vontade de entrar, irmão. Dá vontade de pegar Atos 15 e entrar pelos judaizantes e começar a pensar na igreja gentia, na igreja romana, na igreja grega. E aí, daqui a gente tira a reflexão, porque há uma diversidade de crenças. Paulo pregou no Areópago, falou dos filósofos epicureus e estoicos, e a gente fica preso na nossa caixinha. Como é que isso me ensina? Como é que eu posso aprender a partir disso no contexto de uma igreja global e diversificada como a nossa? Dá para ficar fechado nas quatro paredes sem se relacionar com o mundo lá fora? A gente deixa de ser relevante. Estou eu falando do quê? Isso é para aula de eclesiologia. Se a igreja é o corpo de Cristo, como podemos entender seu papel e sua missão na sociedade moderna? Qual é o papel da igreja institucional no mundo contemporâneo, considerando o aumento da secularização? Eita, pergunta boa, hein? Só essa pergunta dá uma aula. Como a igreja pode equilibrar a necessidade de preservação de ortodoxia doutrinária com a abertura para inovações litúrgicas e teológicas? Essa aqui a gente está nela. Estão me entendendo, gente? Tem gente me olhando com um olhão assim. Pastor, o que o senhor está falando? Não estou entendendo nada. Está muito pesado o negócio? Não, né? Essa última aí deu para entender ou não? Precisa explicar? Vou só explicar essa última. Equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Necessidade de preservação de ortodoxia doutrinária. O que é isso? O que é pecado é pecado. A gente não abre mão. O que a Bíblia diz é a verdade absoluta, inquestionável. Isso é preservação da doutrina, da ortodoxia doutrinária. Agora, há um equilíbrio, há uma necessidade de equilíbrio entre essa ortodoxia doutrinária e a abertura para inovações litúrgicas e até teológicas. Porque a teologia, ela é construída. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus orientou, usou homens para escrever a sua palavra. Deus é o autor, os homens são os escritores. Agora, a teologia é reflexão. A teologia é pensamento. Então, a teologia, ela pode passar por algumas adaptações, desde que não fira a ortodoxia doutrinária, que é o que a palavra diz como absoluto. Por exemplo, pode dançar no culto? Na minha época, não podia. Minha filha dança. Eu fico lá babando, filmando, minha filha dançando. As duas dançam. Lá em casa são 3, irmão. 3 é só para os fortes.
3 é só pros fortes. Se não tiver 3, não conversa comigo, não. Entendeu? Então, assim, na minha época eu não podia. O pastor que me batizou, quando eu tinha 5 anos de idade, que eu chegava na igreja, ele me chamava assim, Júnior. Eu, sim, pastor. É calça curta ou calça comprida? Aí de mim se falasse calça curta, irmão. Só ia, com 5 anos, só ia para a igreja de calça comprida. Não podia usar calça curta, não podia usar bermuda na igreja. Depois de velho, pai, cheguei lá. Major do exército, ele olhou para mim, pastor Marcelino Margarida. Ô Júnior, você ainda lembra de mim? Jesus, tem misericórdia. É calça curta ou calça comprida? Eu falei, Senhor, me liberta. Isso é o que, irmão? Questão da... A igreja passou. Ó, antes de eu casar, acho que na época eu casei também, a igreja onde eu era membro, mulher não usava calça. Foi o meu pastor, sabe quem era o meu pastor nessa época? Pastor Gilberto Malafaia, pai do pastor Silas Malafaia. Instituiu a calça para as mulheres na igreja. Foi o maior escândalo. Teve um monte de gente que foi embora da igreja, porque o pastor agora abriu a porta da igreja para o inferno. As mulheres podem usar calça. O relógio não quer parar. Vamos embora. Nem vou falar esses. Vou para a soteriologia. O que é a salvação? Já viu que soteriologia é a doutrina da salvação. É por isso que quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano. Já está salvo, pode fazer o que quiser. Nada disso, irmão. Isso é heresia pura. Já tinha gente dando glória, irmão. Mais um pouquinho para eu aplaudir. Os baianos se animam, né? O que é a salvação e por que ela é necessária para a humanidade? Se Deus é amoroso e misericordioso, por que Ele exige o sacrifício de Jesus para oferecer a salvação? A salvação é obtida pelas obras ou pela fé? Esse debate aí já tem mais de, já tem mais de milênios esse debate. Qual é o papel das obras na vida cristã? Porque alguns acreditam que a salvação pode ser perdida, enquanto outros defendem que é eterna. Já questionei isso aqui. O que significa ser nascido de novo? Porque Jesus considera isso essencial para a salvação. Como entender a graça de Deus e seu papel na salvação? A graça contradiz a justiça? Olha que pergunta, hein, irmão? Essa é forte. Qual é a relação entre predestinação e livre-arbítrio na salvação? Perguntas da soteriologia. Estudo da salvação, doutrina da salvação. Angelologia. Doutrina 2? Essa é fácil. Qual é o papel dos anjos, segundo a angelologia, e como eles influenciam a humanidade? Por que a existência de diferentes hierarquias entre anjos é significativa? Anjos possuem livre-arbítrio ou agem apenas como executores da vontade divina? Se os anjos são tão poderosos, por que eles não intervêm diretamente para eliminar o mal do mundo? Qual é o papel de figuras angelicais como o arcanjo Miguel e por que ele é tão importante? Como a figura dos anjos é abordada em diferentes religiões e tradições espirituais? Existe um ponto em comum? Você sabia que não é só no cristianismo que tem anjo? Tem anjo em diversas outras religiões? Por que a crença em anjos é tão reconfortante para as pessoas, especialmente em tempos de sofrimento ou incerteza? E qual é o perigo que isso representa? Tem gente que, quando vê um anjo, dá mais glória do que quando fala que Jesus está na igreja. Irmão, tem um anjo aqui com a espada desembainhada.
Anjo virou Deus, irmão. Tem lugar por aí que anjo virou Deus. Se cultua os anjos quando os próprios anjos declararam que não deveriam ser adorados. A adoração é só a Deus. Anjo não é Deus, anjo é criatura como nós. Foram criados um pouco superiores aos homens, mas aos anjos foi dada a ordem de servir aos homens. Então, assim, estudar os anjos é muito importante. A martiologia, fala esse negócio aí, vai. Doutrina do pecado. Importante estudar a martiologia? Sim, irmão, para não cair em tentação. No meio militar, a gente aprende a estudar o inimigo. Quanto mais você conhece seu inimigo, mais chance você tem de vencê-lo. Então, estudando o pecado, a gente fica preparado para não cair na tentação. O que é a martiologia e por que ela é tão importante para a nossa compreensão da condição humana, né? O homem que está aí com o pecado original. Como o pecado afeta não apenas o indivíduo, mas toda a criação. Porque o pecado é descrito como errar o alvo ou falhar no alvo. E o que isso significa para a nossa compreensão moral? Se Deus é amor e soberano, por que Ele permite a existência do pecado? Dá um nó na cabeça, né? Por que Deus deixou o pecado acontecer? A gente aprendeu esse trimestre que a salvação, ela foi planejada quando? Depois que Adão pecou, não foi? Quando foi? Antes da fundação do mundo. Se Deus sabia antes da fundação que Adão ia pecar, por que Ele criou Adão e deixou o pecado aparecer? São questionamentos que a gente estuda com profundidade na martiologia. Como a doutrina do pecado original afeta a nossa compreensão da justiça de Deus? Existe algum pecado imperdoável? Que pecado é esse? E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que você já blasfemou, irmão, contra o Espírito Santo algum dia? E será que você está na igreja à toa, já que esse pecado é imperdoável? É, irmão. É bom, né? Vou responder essa não para você. Irmão, dorme em paz. Ninguém precisa... Ai, o pastor falou. Aí o gabinete no pastor falou, pastor Paulo, o pastor falou aquilo e eu não consigo tirar da minha cabeça. Fique em paz, irmão. Fique em paz, tá? Faz seminário. Faz seminário para você dormir em paz, irmão. Você não ficar preocupado com isso, tá? Estuda. Eu estou até incomodado agora, pastor Paulo. Irmão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu beber água, fazer igual o pastor. Ela acontece por uma recorrência de negação à ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Qual é o papel, qual é o trabalho do Espírito Santo na vida do homem? Convencer do pecado e da justiça e do juízo de Deus que virá sobre a terra. Quando uma pessoa, ela recorrentemente nega a ação do Espírito na vida dela, ela já recebeu pregação, Deus já mandou profeta, Deus já mandou anjo, Deus já mandou tudo para falar com essa pessoa, o Espírito está trabalhando nela em todas as situações, mas ela tem um coração endurecido e não aceita essa palavra. Segundo a teologia sistemática, ocorre aí a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a negação da sua ação sobre a vida do homem. E se a pessoa nega recorrentemente a ação do Espírito no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ela não tem salvação. Obrigado. Vamos embora. Já que mudou, nem vou ler a outra. Cristologia. Falta só cristologia, pneumatologia e escatologia. É rapidinho.
Cristologia, irmão, nem precisava falar, a gente está estudando um pouquinho, né? Uma introdução. Quem é Jesus? Porque sua identidade é central na fé cristã. Essa é básica, mas é importante. Ah, não passou não? Foi? Obrigado. Porque é importante afirmar a natureza humana e divina de Cristo. Esse é um ponto de muito debate, inclusive de concílios históricos. Vocês sabiam que tem religiões cristãs que não aceitam que Cristo era 100% homem e 100% Deus? E são cristãs. Olha só que debate que dá. Como o conceito de Cristo como mediador se manifesta na vida cotidiana, como a ressurreição de Cristo implica a fé cristã e sua visão sobre a vida após a morte. Quantas vezes está destinado ao homem morrer? E depois segue o quê? E depois do juízo? A ressurreição, né, irmão? Se Cristo ressuscitou, também vamos ressuscitar. Se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, diz a Bíblia. Então a ressurreição de Cristo é um pilar, é uma doutrina, é um fundamento da fé. Qual o significado do título Filho do Homem? Isso é interessante demais, isso aqui dá uma aula. Por que que Jesus se autodenominava Filho do Homem? Ele era filho do homem ou ele era filho de Deus? Ele era filho do homem, irmão? Ele era, poderia até dizer que ele era filho da mulher. Maria que gerou, mas filho do homem? Por que que ele se autodenomina filho do homem? Vou explicar não. Isso aqui não vai deixar você sem dormir, então não vou explicar não. Por que Jesus teve que sofrer e morrer para que a humanidade pudesse ser salva? Doutrina da encarnação. Por que ela transforma o nosso entendimento acerca do amor de Deus? Como podemos entender a realeza de Cristo e seu papel como rei em um mundo que frequentemente rejeita a sua autoridade? Pneumatologia. Doutrina do Espírito Santo. Por que é importante a pneumatologia para a fé cristã? Qual a importância do Espírito Santo na compreensão das Escrituras? O que é revelação e o que é iluminação? É a mesma coisa? Como o Espírito Santo atua na vida de cada crente? Se Jesus prometeu enviar o Consolador, o que significa viver sob o consolo do Espírito Santo? Como discernimos a voz do Espírito Santo em meio a tantas vozes no mundo? Quando você quer uma resposta, quando você quer saber se Deus está no negócio, quando você quer saber se Deus está dirigindo mesmo, você já passou por isso? Não, irmão, eu já passei. Situações que você fala assim, Senhor, fala comigo agora aqui. Me dirige, me mostra. Como que eu sei que Deus está falando e não é o diabo? Ou é uma influência da minha mente? Ou é algo da minha vontade? A nossa vontade influencia naquilo que queremos? Claro. Então essa pergunta aí se mostra muito relevante. Qual é o papel do Espírito Santo na santificação? Até onde é o Espírito Santo e até onde sou eu? Se eu não sou santo, a culpa é dele? Vou passar essa daqui direto. E a última, escatologia, antes que ele levante mais o papel ali para mim. Escatologia é um assunto que todo mundo gosta. Na verdade, muita gente gosta, mas tem gente que tem medo. Quando fala, né, começa a ler ali as profecias. Uma coisa importante sobre escatologia é que estudar escatologia é diferente de estudar o Apocalipse. Sabia disso? Apocalipse é uma matéria, quem é aluno do seminário aí sabe, é uma matéria da teologia bíblica, porque a teologia bíblica vai livro por livro, a escatologia não. A doutrina dos últimos dias, que é o que significa a escatologia, você vai encontrar referências a ela no Gênesis. O Antigo Testamento tem profecias escatológicas que são, assim, muito específicas quanto ao que vai acontecer nos últimos dias. Lê Daniel, irmão. A revelação de Deus a Daniel acerca da escatologia é precisa.
a Ezequiel, Malaquias, profetas que tiveram mensagens escatológicas, ou seja, que ainda vão acontecer e que são muito específicas. Isso é estudar escatologia. Observar não só o Apocalipse, mas o que o Antigo Testamento diz. O que Jesus disse, já leu Mateus 24? Totalmente escatológico, Mateus 24. Depois você chega em casa e lê. Tem o princípio das dores, fala da grande tribulação, fala da primeira parte da grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação. As cartas de Paulo, grande doutrinador do Novo Testamento, especifica o arrebatamento. Paulo conta como vai ser. Todo mundo ama. Então, estudar escatologia é estudar isso tudo. Por que estudar o fim dos tempos é relevante para a vida cristã? De que forma o conceito de reino de Deus se relaciona com a escatologia? Por que o sofrimento e a injustiça parecem prosperar se sabemos que Cristo retornará e estabelecerá justiça? Como a escatologia pode impactar nosso comportamento diário e nossas decisões? Lá em casa eu falo todo dia, vigia na terra para tu morar no céu. Quer morar no céu, irmão? Tem que vigiar na terra. O que significa parousia, a segunda vinda de Cristo, e qual a sua importância no cristianismo? Como devemos entender o conceito de julgamento na escatologia? Crente vai ser julgado, irmão? Crente vai ser julgado? Ih, ficou ruim, pastor Paulo. Tem gente que acha que não, tem gente que... Vai ou não vai? Vai ter julgamento de crente no céu? Se vai, quando será? Antes do milênio? Depois do milênio? Quando o diabo for preso ou quando ele for solto de novo? Antes do Amargedon ou do trono branco? Onde que vai ser? Está entendendo como é importante da escatologia? Sabe o que eu acho mais importante da escatologia? Porque esse é um tema que está dentro de todos nós. Porque Deus não criou o homem para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, dentro de todo ser humano, eu tenho feito um estudo aprofundado sobre as religiões do mundo, porque eu dou aula desse negócio na graduação. Inclusive, eu e pastor Paulo estamos fazendo uma graduação em Ciências da Religião, para entender mais essa questão. Mas todas as religiões que eu já estudei até agora, todas elas falam de uma vida após a morte, de algo que virá, porque dentro da essência do homem há um pulsar por Deus, por aquilo que vai acontecer. E aí, quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai evangelizar uma pessoa, esse é um link muito forte. Porque a pessoa pode ser pobre, pode ser rica, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Toda pessoa vai passar pelo processo da vida e vai chegar ao final, e a eternidade é importante para ela. Então, estudar escatologia é estar preparado para pregar o evangelho de uma maneira eficiente e eficaz para qualquer pessoa que seja. E vou dizer mais, muita gente tem dúvida sobre isso. Muita gente não sabe, ou pensa que sabe, e quando você chega com a verdade, em outro ponto que eu quero destacar, as pessoas, por mais secularizadas, mundanizadas que estejam, ainda tem um fio de temor a Deus e a sua palavra. Quando você toca na ferida ali, quando você consegue chegar no âmago, no cerne daquela pessoa, você consegue fazer com que ela valorize a Deus e a sua palavra. E quando valoriza a Deus, irmão, quem quer passar a eternidade com Deus? Quem quer passar a eternidade com Cristo no céu?
Então, estudar escatologia é uma ferramenta importante. Olha a 7ª pergunta. Como as promessas de um novo céu e uma nova terra nos ajudam a lidar com os desafios e as provações da vida? Então, não são só questões teológicas, são questões práticas da nossa vida. Minha mensagem final para você: estude, aprenda, para que você esteja capacitado. O pastor Paulo que usou esse versículo, para que você possa não só defender, mas apresentar a sua fé de forma relevante, com conhecimento e com graça, a todas as pessoas que estiverem à sua volta. Amém? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.